Aqui já tá no dia seguinte. Eu não percebi ontem quando eu tava fazendo o corte em ângulo aqui, né? Fazendo esse chanfro aqui. Não percebi que começou a escurecer rápido. E aí acho que deu só pra ver um lado só. Fazer um lado. Os outros três estavam tão escuros já que não mostrou nada. Não saiu nada na filmagem. Mas a ideia é, você vai acertar a inclinação que você quer. Eu coloquei a inclinação máxima que minha serra permite. Eu gostaria que fosse até um pouco mais, mas acho que não ficou ruim não. Enfim, foi a inclinação máxima, não tinha dado a profundidade, né? Aí eu virei a peça usando uma guia, coloquei aqui e fiz outro corte. Como fazer o corte por cima, já que a gente não tá vendo? Você vem pela lateral, vê onde tinha saído o último corte. Coloca um pouco mais para fora, faz o corte e vê a distância que ficou para poder encontrar com o corte que você já tinha feito. E aí você vai movendo a guia milímetro por milímetro até você encontrar os dois e ficar assim, ó, não dá para ver nada aqui de diferença, tá vendo? Bateu certinho. Aqui também, ó, não ficou nenhum degrau, tá vendo? Mas por quê? Porque eu fui indo aos pouquinhos. Deixa com uma margem de folga, deixa uma margem aqui, passa uma vez e vai indo aos pouquinhos até encontrar. Se for de uma vez e você passar, você vai ter que voltar e fazer todo do outro lado aqui. Você vai começar a perder a madeira. É mais fácil você tirar a madeira do que colocar. Então vai aos pouquinhos, tirando sempre aos pouquinhos, do que tentar fazer de uma vez só, numa passada só e descobrir que passou do ponto. E aí você vai ter que cortar, virar e cortar do outro lado de novo. Mas enfim, agora eu só vou lixar um pouco. 80, 120, 220. Então eu vou usar 80 para acertar os degraus que ficaram aqui desse lado aqui. Vou começar a tampar agora, né? Essas crateras aqui, esses buracos aqui. Eu só tenho essa massa aqui cor de mogno. Bom, espero que não fique muito estranho, né? Mas é a única que eu tenho, então vai ter que ser ela mesma. A cor eu achei que ficou bem boa. Qual foi o problema? Devia ter gastado mais tempo lixando. Tem vários lugares, ó, ficaram em desnível. E aí o tingidor não pegou. Se eu tentar forçar a mão aqui, vai acabar ficando muito escuro. O que eu vou fazer então é do outro lado. Como o lado de baixo aqui não vai ficar aparente, eu nem me preocupei em lixar muito. Então, ó, aqui dá pra ver bem, ó, ficou bem
bem marcado onde ele não pegou, né, o tingidor. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar ele na resina e vou aplicar aqui embaixo. E aí eu vou ver como é que fica aqui. Se ficar legal, aí eu só misturo na resina na hora que eu for passar aqui em cima. Vou usar essa resina aqui. Vem junto ali o catalisador. Eu não sei quanto que vai aqui, então eu fiz 51 gramas de resina. E é 1 para 2, né? Então, 1 para meio. Então, 50 gramas de resina, 25 de catalisador. E aí eu já adicionei aqui. Aqui deu 1 ml do tingidor. Primeiro adiciona o tingidor na resina e mistura bem, até ficar bem homogêneo. E aí depois adiciona o catalisador. E eu vou aplicar com pincel, que eu acho que deve fazer menos bolha. Mas no caso acho que não vai chegar a ser tanto problema, porque eu vou colocar uma camada bem fina. De qualquer forma, vai dar menos trabalho. Assim que eu colocar o catalisador, misturar por alguns minutinhos, rápido. Misturar rápido, mas tentando não deixar muita bolha. E aí vai ter que aplicar rápido, por isso que eu fiz pouco também. Depois de alguns minutos ela já começa a ficar bem viscosa, começa a empedrar, aí você já perde toda a trabalhabilidade dela. Então é 25 e um pouquinho de catalisador. Vou misturar. Sobrou um pouquinho. Vamos ver quantos parafusos desse dá para tampar. Para secar são 24 horas, a cura completa é 1 semana. Bom, então amanhã eu consigo já virar e fazer o outro lado. Mas ficou bom sim misturar o tingidor na resina. Ele escondeu bem aqui os frisos. E aqui porque eu passei do jeito mais... Como vai ficar escondido aqui, eu não tentei manter o veio da madeira, né? Não passei no sentido do veio. Então, como ela é viscosa, eu passei uma camada muito fina. Então, em alguns lugares acabou não entendendo direito, mas dá pra ver que funcionou sim, fazer desse jeito. Então, do outro lado que eu vou aplicar no sentido do veio, acho que vai cobrir bem aqueles vãozinhos brancos que ficaram lá. Às vezes essa mesa aí eu preferia que ela ficasse fosca, né? Não com brilho. Vamos ver se na lixa eu consigo deixar sem tanto brilho assim, né? Bem que provavelmente não, né? Tem umas bolinhas muito pequenas e tem alguns lugares que já absorveu bem, né? Então tem que tomar cuidado para passar uma saliva aqui. Aquelas marcas, as marcas brancas, né? Estavam ali onde não pegou o tingidor, saíram todas. Terminei de lixar agora, faz 24 horas já, né, que eu apliquei a primeira demão, já estava seco. Eu lixei só para tirar os maiores desníveis. E agora eu vou aplicar a segunda demão. Aqui já tem 3 demãos de resina. Eu apliquei a primeira, lixa 220, segunda. Na segunda demão eu não lixei, só apliquei uma terceira demão para... Tinha alguns lugares que tinham ficado um buraco. E agora eu vou começar a lixar para dar um polimento. Vamos ver se sai, né? Então agora, lixa 220, 400, 600, 800, 1000, 1200, 2000. Aí vamos ver como vai ficar com a 2000. Eu ia deixar fosco, mas tô achando que eu vou puxar o brilho sim, viu? Eu vou fazer um polimento, vamos ver. Eu acho que na 2000 não vai puxar tanto brilho assim.
Vamos ver como vai ficar. De qualquer forma, 2.000. E aí, dependendo de como tiver, eu tenho ainda 2.503 ou vou direto para a massa de polir. Tá quase nivelada já. Dá pra ver, ó, que ainda tem uns pontinhos brilhantes aqui. É porque a lixa ainda não pegou na resina. Então significa que ainda não tá tudo nivelado. Mais uma, vou passar uma vez agora, né? Esse aqui já mostrei. Passar mais uma vez agora com calma em toda a superfície. E aí acho que já vai ser suficiente. E aí eu já vou para a próxima lixa. Terminei de lixar. Fica 220, né? Ficou bem nivelado. Agora eu vou passar a lixa 400. Essa é a lixa d'água, eu vou pôr um pouquinho d'água. Um pouco de água com uma ou duas gotinhas de detergente só para ajudar. Não precisa ser muita água não. Foi uma passada, né, da lixa 400 já. Pelo vídeo, eu acho que não dá para perceber, mas eu consegui eliminar todas as marcas de lixa da 220. Então, esse é o ponto certo para passar para a próxima lixa. Pelo menos vou esperar secar mais um pouco aqui, que aí quando fica mais opaco fica mais fácil de ver. Só para ter certeza, mas acho que já tirei todas as marcas sim. Então foi a 220, 400 agora, aí eu vou para 600, 800, 1000, aí vamos ver como é que vai ficar. Aí, talvez ou 1500, 1200, 1500, não sei se eu vou puxar um brilho para 2000 ou polir. Vamos ver, se fosco, se opaco ficar legal, eu vou deixar opaco mesmo, um pouco mais opaco, né? Senão eu puxo o brilho. E aí vou ter que chegar até umas 2000 pelo menos. O mais chato é você nivelar a mesa, né? Por isso que eu gastei tanto tempo com a 220. Como eu apliquei com pincel, ficou bem ondulado, não estava nivelado. Então agora que está nivelado, gastei acho que foi umas 3 folhas de lixa. 3 ou 4 da 220. Mas ficou bom. Aí, folha não, um quarto de folha, né? Agora, então, lixa 600. Lixa 800, agora eu vou para 1000. 1000 ou 1200. Assim ficou. Não tá ruim, mas vou lixar cada 2000 para ver como é que fica. Eu acho que não vai chegar a puxar muito brilho. Vai ficar um pouquinho melhor do que tá agora. Agora eu acho que tá muito opaco. Mas não tá ruim não. Já daria para parar aqui já. Eu fazendo as contas, para eu fazer uma camada de 1 milímetro de resina aqui, eu gastaria mais ou menos 900 gramas de resina, né? Nem de longe tem isso aí. E não quero ter que comprar também não, que eu tô querendo acabar logo aqui. E só esses dois pontos ali, né, que vão ficar um pouco mais opacos, né? Paciência, mas eu vou tingir, vai ficar um pouco desprotegido também, mas adiantar, ficar dentro de casa, acho que não vai chegar a ser um problema. Se eu ver que tá piorando a situação, aí ok, aí compro mais resina e faço um preenchimento mais adequado, né? Aqui eu vou tentar uma abordagem diferente. Vou usar essa massa para polir, só que eu não vou dar polimento, só vou tentar acelerar um pouco mais aqui os lugares que ainda estão meio ruinzinho, tá um pouco opaco. Com a lixa tá demorando muito. Eu tô achando, não deve não tá perfeitamente nivelado, mas tá
Tá ruim de ver aqui aonde? Na mão. Tá ruim de perceber também, dá pra perceber um pouco só. Então, com a boina, ela é maior, entra nos cantinhos melhor. Finalizado, só falta agora então corrigir aqueles 2 pedacinhos ali. Bom, então terminei de lixar com a lixa 2500. Tava indo, só que tava muito devagar, porque não tá perfeitamente nivelada, né? Inclusive, ó, pela luz, a gente consegue ver. Olha esse perfil de LED aqui da iluminação. Você vê que ele vai mexendo? É porque não tá muito bem nivelado. Devia ter gasto mais tempo lixando o compensado, né? Então, como não tá muito bem nivelado, na lixa ia acabar demorando mais para chegar em todos os cantinhos ali. Então eu fui direto para a boina, né? E aí usei massa de polir, usei a massa de polir base d'água, uma rotação não muito rápida, só para agilizar um pouco mais e deixar mais uniforme. De novo, não chegou a dar aquele brilho, aquele espelho, mas ficou tudo uniforme agora. Não tem nenhuma região que está mais claro, mais escuro. Pelo menos de olhar assim não tô vendo nada. Tampo da mesa finalizado. Gostei do resultado. Teve aquele defeitinho que eu falei, né? Aqui, na outra ponta ali, mas ficou bem discreto. Deixa eu focar. Ficou bem discreto. A cor também de tingir combinou com a cor das cadeiras que eu já tinha. Não acho que ficou muito discrepante não. Não ficou com tanto brilho assim, apesar que aqui eu passei um lustre móvel, já puxou um pouquinho mais o brilho, mas nada muito gritante. Considerando que eu fiz esse tampo de mesa de jantar com a sobra de compensado que eu tinha do balcão da lavanderia, lá da área de serviço, eu acho que o resultado ficou muito bom. Se gostou, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscreve no canal, para não perder nenhum dos super vídeos. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou!